baseado em fatos reais. Primeiro relato. Depois do nosso casamento no ano de 2021, Karine e eu tínhamos acabado de comprar uma casa juntos, e as coisas não poderiam ter começado de forma pior. Mudamos para uma pequena cidade interiorana na Geórgia chamada Vycross. Estávamos em um lugar tranquilo, rua com uma grande propriedade que fica em frente a uma área de mata de tamanho médio. O que foi um dos fatores que realmente agradou a mim e minha esposa. Planejamos adotar um cachorro e criar filhos aqui, então queríamos uma propriedade grande para o cachorro e as crianças brincarem. Ambos trabalhamos em turnos similares. Eu chego em casa por volta das 5 e ela chega em casa por volta das 6 na maioria das vezes. As 2 primeiras noites na casa transcorreram completamente normalmente. Era fim de semana, então passamos todos os nossos dias desfazendo as malas. Foi só na noite de segunda-feira, quando estávamos os dois na cama e havíamos desligado as luzes há uns 20 minutos, que ouvimos vindo do quintal o som de uma música alta. Nossos vizinhos mais próximos de ambos os lados estavam longe o suficiente para não confundirmos música vinda de seus quintais com a nossa. Definitivamente era no nosso quintal. E não era música de festa ou algo do tipo. Parecia um som antigo e chiado. As janelas estavam fechadas, então depois de trocarmos olhares horrorizados, eu e minha esposa nos perguntamos de onde vinha a música. Abri minha janela do meu lado da cama, e o som ficou muito mais claro. Era uma música que parecia dos anos 1940 ou algo assim, tocando bem alto. Mais tarde descobri, depois de procurar a letra, que o nome da música era Quem Tem Medo do Lobo Mau, de Annie Hall. Ela tem um leve ar sinistro. Por alguma razão, apesar de ser uma música feliz, no momento em que ouvimos ela vindo do nosso quintal, nada parecia além de aterrorizante. Ainda estávamos aprendendo a casa, mas imaginamos que deveria haver um interruptor de luz para o quintal lá embaixo. Corri até a porta dos fundos e acionei os interruptores de luz ao lado da porta, e um deles acendeu as luzes do quintal. Não vi ninguém no quintal. Abri a porta e a música estava ainda mais alta. Mas quando saí na grama, percebi que não vinha do quintal, mas sim da mata. A música continuou tocando até o fim, enquanto eu estava do lado de fora no quintal, apenas parado olhando ao redor. Quando a música terminou, ficou novamente o silêncio. Parecia que alguém devia ter feito alguma brincadeira idiota de inauguração da casa, mas não foi apreciado. Voltei para dentro de casa e disse para minha esposa que provavelmente eram só algumas crianças tentando assustar os recém-chegados na cidade, por qualquer motivo. Ouvindo a mim mesmo dizer isso, percebi o quão estúpido e estranho soava. Por que alguém faria isso? Na noite seguinte aconteceu de novo. Poucos minutos depois de desligarmos as luzes do quarto, a música começou a tocar do lado de fora, muito mais alta desta vez. A música que tocava era aquela que todo mundo já ouviu. Minha esposa e eu mais uma vez nos olhamos, desta vez com genuíno desgosto e preocupação, porque tínhamos esperança de que fosse apenas algo isolado, mas estava acontecendo novamente. Eu olhei pela janela e desta vez pude ver algo na grama. Não era uma pessoa, mas definitivamente havia algo lá fora. Eu disse à minha esposa que iria verificar o que era, mas ela disse que deveríamos chamar a polícia. Eu respondi sim, vamos fazer isso agora. Eu fui lá fora com a mentalidade de que precisava estabelecer que sou o homem da casa, não apenas para minha esposa, mas para quem quer que estivesse pensando que poderia mexer conosco só porque éramos as pessoas novas no bairro. Quando eu estava no quintal, vi que o objeto na grama era menor do que eu tinha pensado, mas a música assustadora e alta vinha dele.
Percebi que era um rádio antigo. Desliguei e olhei para cima na janela para minha esposa, que estava observando. Eu segurei o rádio e gritei, dizendo que alguém deixou ali para nos assustar com a música. O que ela fez a seguir não era algo que eu esperava. Em resposta a isso, ela começou a gritar meu nome para correr para dentro. Ela continuou gritando "corre". Eu perguntei por quê, e ela respondeu que havia pessoas paradas atrás de mim. Essa afirmação fez meu coração parar por um momento e eu me virei para encarar a floresta. Eu vi 3 pessoas em pé, claramente olhando para mim. Eles não estavam correndo em minha direção, apenas parados lá. Eu corri de volta para dentro da casa. Minha esposa estava lá em cima, chorando histérica. Eu disse a ela que ligaria para a polícia, e foi o que fiz. Felizmente, eles chegaram não muito tempo depois. Enquanto esperávamos, ficamos com medo de ouvir batidas em alguma das portas ou janelas. Desesperadamente, minha esposa e eu explicamos a situação para ambos os policiais que chegaram e eu mostrei a eles o rádio no chão. Eu perguntei a eles se poderiam levá-lo de volta como evidência para fazer perícia e disse que só toquei a parte da alça. Eles levaram o rádio e também verificaram a frente da mata com suas lanternas por alguns minutos, provavelmente como uma medida de dissuasão para que essas pessoas na mata parassem seu comportamento, caso ainda estivessem presentes quando a polícia saísse. Honestamente, voltamos a nos sentir vulneráveis imediatamente depois que a polícia foi embora. Com medo, mas graças a Deus as pessoas nunca voltaram. Mas por precaução, recentemente nos mudamos para outro local mais seguro. Porque aquela cena ficou gravada na nossa mente e até hoje nós temíamos que acontecesse novamente. Segundo relato. Minha casa fica a 30 minutos de carro da casa dos meus pais, então não estamos tão longe. Na casa dos meus pais, eu sempre era acordado à noite pelo meu pai subindo e descendo as escadas no meio da noite. Ele é basicamente um insônia crônico e constantemente precisa pegar água ou ir ao banheiro durante a noite. Então ter meu próprio lugar finalmente significaria paz e sossego, mas isso não significa que meu pai não tenha me transmitido suas habilidades de sono. Eu tenho um sono muito leve também. A descrição da minha nova casa é a seguinte: um pequeno porão inacabado com lavanderia e sala de caldeiras, o primeiro andar com sala de estar, cozinha, banheiro e sala de jantar, e o andar de cima com 3 quartos e um banheiro. Um desses quartos eu uso como escritório e outro como uma pequena sala de exercícios. Nos primeiros dias meu pai estava aqui para me ajudar a trazer móveis e arrumar o lugar. A maior parte já tinha sido feita. Depois disso, era apenas decoração e pequenas coisas aqui e ali. Eu diria que após uma semana de mudança, eu praticamente terminei com os móveis e já me senti em casa. Em uma noite de domingo, eu percebi que teria dificuldade em dormir porque estava completamente acordado. Tomei melatonina e um comprimido para dormir para ajudar, e em cerca de 1 hora, dormi profundamente. Normalmente, quando tomo esses remédios, durmo bem. Durante a noite, eu estava dormindo tranquilamente, mas um som vindo de fora do meu quarto me acordou. Eu estava tão tonto e confuso, acabado de acordar de um sonho intenso, que eu ainda não estava pensando claramente. Os ruídos de fora do meu quarto eram passos subindo as escadas. Eu pensei, é meu pai, como de costume me acordando com suas idas e vindas no meio da noite. Tentei ignorar o barulho e me concentrar em dormir. Mas eu estava tão confuso que não me ocorreu imediatamente que esses passos não poderiam ser do meu pai. Voltei à realidade e sentei para ouvir. Os passos pararam,
Agora que eu estava totalmente acordado, fiquei me perguntando se era uma alucinação auditiva. Eu, na verdade, chamei nervosamente pelo meu pai. Não sabia o que esperar, mas ninguém respondeu. Eu saí do meu quarto e fui para o corredor. Liguei as luzes em cada quarto que passei. Cheguei à escada e olhei para baixo, onde vi um homem alto usando uma máscara olhando para mim. Não parecia real que eu estava realmente encarando um invasor em minha casa. Não vi armas com ele, mas também não ia lutar com ele. Gritei para ele sair da minha casa imediatamente, com minha voz trêmula. Acredite ou não, ele se virou e saiu pela porta da frente. Eu corri pelas escadas para trancá-la atrás dele. Quando fui ligar para o meu pai, ouvi a porta dos fundos da minha casa bater com força. Havia uma segunda pessoa na casa que eu não vi. Eu estava totalmente apavorado. Meu pai atendeu, é claro, porque ele nunca dorme, e perguntou por que eu estava ligando para ele e não para a polícia. Ele me disse para me apressar, então liguei para a polícia. O operador me fez 1 milhão de perguntas enquanto eu esperava. Fui entrevistado pelos policiais que chegaram, que me perguntaram sobre a descrição do roubo, o que eles roubaram e se roubaram alguma coisa, em que direção saíram e em que veículo. Infelizmente não pensei em observar por onde saíram, então não pude responder em que direção foram e também não consegui obter a descrição física, exceto por um deles que era alto. Não pude identificá-los devido à máscara, e não parecia que eles haviam roubado algo, mas eu não tinha nada de valor real em exposição no primeiro andar. O método de entrada foi uma janela da cozinha, apenas grande o suficiente para entrar. Passar por uma invasão domiciliar é algo que sempre ouvimos nas notícias, mas nunca imaginei que realmente aconteceria comigo, muito menos logo após me mudar para minha primeira casa. Eu gostaria de ter sido mais útil para a polícia, ao identificá-los. Agora eu durmo com uma faca ao lado da minha cama. Terceiro relato. Quando comprei minha casa atual em que estou morando, imediatamente meus vizinhos bateram na minha porta e se apresentaram. Ambos foram muito gentis. Minha casa fica à beira d'água em um canal. Eu queria uma casa à beira d'água porque tem um barco, então foi uma decisão óbvia ter a conveniência de manter meu barco lá. A água no meu quintal é de uma casa em um canal, o que significa sacrificar a privacidade no quintal, já que a casa do outro lado do canal fica de frente para o meu quintal. Desde o início, quando fui ver esta casa pela primeira vez, não fui o maior fã da casa do outro lado do canal. Parece que não foi bem cuidada e é um pouco desagradável quando estou sentado no quintal. Depois de quase 2 semanas morando aqui, eu ainda olho pela minha janela todas as noites antes de dormir para a casa do outro lado do canal e sempre vejo as luzes apagadas. A casa sempre estava completamente escura. Mas então uma noite as coisas mudaram. No mesmo dia em que meu irmão me ajudou a lançar meu barco na água e trazê-lo para o meu cais no quintal, assim que eu estava prestes a fechar as cortinas do meu quarto, olhei novamente para a casa do outro lado do canal e nesse dia havia uma luz acesa. Naquela sala que parecia ser uma sala de estar perto da porta dos fundos, havia um homem em pé olhando para fora, então havia alguém morando lá. O homem estava de moletom e uma camisa de manga comprida, parecia ter cabelos grisalhos cheios, com base em sua aparência daquela distância. Ele parecia ter 50 anos certinho. Parecia que ele poderia estar olhando para as minhas janelas, mas, por outro lado, a explicação mais provável era que ele estava apenas olhando para o quintal, de maneira pensativa, mesmo que estivesse tudo completamente escuro lá fora.
Então eu fechei minhas janelas e continuei a minha noite. No dia seguinte, depois do trabalho, cheguei em casa e coloquei minhas coisas na mesa da cozinha e fui para o quintal plantar grama. Eu não pude deixar de olhar e notar o homem parado em sua porta dos fundos novamente. Desta vez, eu sabia que ele estava me observando. Era óbvio que fizemos um contato visual prolongado, então eu desviei o olhar. Eu não queria acenar, pois seria estranho. Eu tentei fingir que não o notei ainda lá olhando para mim. Parecia que eu estava fazendo algo errado estando no meu próprio quintal. Um dia, convidei meus amigos para ir passear de barco, e tanto quando estávamos saindo quanto quando estávamos voltando, eu não vi o homem em sua porta. Eu o tinha visto apenas 2 vezes até então, mas eu já estava paranoico. Sempre que estava do lado de fora eu olhava para a porta dele. Algumas noites depois, olhei pela janela do meu quarto novamente e ele estava lá em sua porta. Eu me perguntava quanto tempo ele ficaria ali parado. Era muito bizarro. Eu apaguei a luz e fiquei parado ao lado da janela, inclinando minha cabeça para fora para ver se ele continuaria lá mesmo depois que eu apagasse a luz, e ele continuou. Devo ter ficado observando por 3 minutos e ele não se mexeu. Fechei minhas cortinas e continuei com minha noite. Eu disse a mim mesmo que dali para frente eu simplesmente ignoraria isso e manteria minhas cortinas fechadas. Após o pôr do sol fui para a cama imaginando como abordaria a situação ou se abordaria. Considerei talvez apenas sair para o cais e acenar ou tentar falar com ele. Ou até mesmo ir bater a porta dele para me apresentar, mas isso parecia estressante. Naquela mesma noite, enquanto eu estava na cama prestes a dormir, ouvi algo no meu quintal. Havia alguém no deck andando por lá, eu pude ouvir. Fui até a janela para ver, mas não consegui enxergar da minha janela no andar de cima. Teria que descer as escadas se quisesse ver, mas antes disso, ouvi um som de estrondo incrivelmente alto, vindo debaixo de mim. Era a janela, eu podia dizer que era o som de vidro quebrando. Corri escada abaixo até a cozinha para pegar uma faca e rapidamente liguei para a polícia. Olhei para a parte de trás da casa e vi que estava certo. O vidro da janela do quintal estava estilhaçado no chão e um único tijolo estava deitado no piso de madeira, claramente o que foi jogado através da janela. Eu estava assustado por pensar que poderia haver alguém se escondendo dentro de casa, mas para meu alívio não havia ninguém. Antes da chegada da polícia, eu olhei pela janela quebrada para o quintal. Acendi a luz do deck de trás e vi que quem fez isso já tinha fugido, o que era bom, pelo menos não entraram na casa. Quando os policiais chegaram na minha casa, mostrei a eles a janela quebrada e o tijolo e disse que provavelmente era com certeza o cara do outro lado do canal que estava me encarando pelas janelas desde que me mudei. Eles perguntaram se ele tinha algum motivo para ter algum problema comigo e eu disse que não tinha a menor ideia, eu nem conhecia o sujeito. Pedi a eles que fossem à casa dele e o prendessem. Eles disseram que iriam até lá e bater na porta. Quando outro carro da polícia chegou à minha casa, os primeiros 2 policiais foram até a casa do suspeito e quando eles voltaram cerca de 20 minutos depois e disseram que ninguém morava naquela casa. Um vizinho disse à polícia, quando os viu do lado de fora, que a casa foi tomada pelo banco há meses e que o antigo inquilino foi despejado há algum tempo. Eu não sabia nada sobre execuções hipotecárias, então perguntei aos policiais se talvez fosse alguém do banco que tomou posse da casa. Eles disseram que era tão difícil adivinhar quanto o meu palpite. Eles recomendaram que eu instalasse algumas câmeras. A polícia deixou um dos carros deles estacionado na frente da minha casa,
por causa da minha janela arrombada. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui até aquela casa. Tentei abrir a porta da frente, em seguida, a porta de trás. A porta da frente estava trancada, mas a porta de trás estava destrancada. Abri a porta silenciosamente e dei 2 passos dentro da casa vazia, escura e assustadora, e ouvi algo lá de cima. Eu saí correndo de lá e voltei para minha casa. O carro da polícia ainda estava estacionado na frente da minha casa. Naquele dia, eu consertei minha janela e em breve instalei câmeras de campainha na frente e atrás da minha casa. Eu não vi aquele homem na casa novamente. Ainda não sei se ele ainda está lá, quem ele é, se é ele quem jogou a pedra pela minha janela, ou por quê, mas pelo menos as coisas estão bem desde então. Para acompanhar mais relatos baseados em fatos reais, deixe seu like e se inscreva no canal.